que vocês são valorizadas, que vocês são amadas. Que Deus, Ele levantou uma liderança para cuidar de vocês. E isso é muito importante, porque quantos de vocês não têm essa oportunidade? Muitas de vocês, quem sabe foram feridas, machucadas, né? E não tiveram a oportunidade de serem cuidadas, mimadas como vocês estão sendo hoje, amém? Amém. Tudo lindo, preparado com carinho para vocês. Com certeza, né, houve muito esforço da parte da liderança de vocês. E hoje, encontro das preciosas. Louvado seja Deus. Alguém já falou para você que você é preciosa? Aleluia, Jesus. Que cada uma de vocês é mais preciosa do que as mais lindas pedras que possa existir nessa terra. Aleluia. Você é mais preciosa do que elas. Sabe aquelas pedras que alguém olha e fala assim, o valor dessa pedra é incalculável. Assim é vocês. Aleluia. Assim somos nós. Porque o valor que Jesus ele dá para nós, meninas, não tem preço. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E a gente louva Ele por isso. Porque Deus, Ele olha para nós assim. E Ele nos faz essas pedras, né, preciosas na sua presença. Não poderíamos, né, deixar de falar para princesas. Não poderia deixar de falar de uma princesa, de uma rainha. E nós vamos ler sobre Esther, amém? Amém. Vamos falar um pouquinho sobre a rainha Esther. Amém. Glória a Deus. Uma jovem, né, que foi escolhida, uma moça que foi escolhida, que fez a diferença no seu tempo. Aleluias. Assim como Deus, Ele tem nos chamado também para fazer a diferença em nosso tempo. Amém? Você crê? Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Em Esther, capítulo 2, tá? Deus maravilhoso. Capítulo 2, versículo 9, do livro de Esther. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu esperar vocês acharem. 9. 2, versículo 9. Amém. Esther. Fica antes de Salmos, tá, meninas? Antes de Jó. Tem Esther, Jó, Salmos. Então tá bem pertinho de Salmos. Pra ficar mais fácil para vocês acharem. Glória a Deus. Eu não quero. Glória a Deus. Algumas já conhecem a história, né? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. E a moça apareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele. Por isso apressou a dar-lhe os seus enfeites e boa alimentação, como também em lhe dar 7 moças especiais da casa do rei. E a levou com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou qual era o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia adiante do pátio da casa das mulheres, para se informar como Esther estava passando e como a tratavam. E chegando o prazo de cada moça para me apresentar ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira vinha a moça ao rei
e dava-lhe tudo quanto ela desejava para se enfeitar, e vim da casa das mulheres à casa do rei. À noite entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Sargás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não voltava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome. Que palavra tremenda, né? Eu fico analisando essa palavra e eu fico vendo assim, como que Deus ele trabalha, né, para que os seus propósitos venham se concretizar nas nossas vidas. Como que é linda a forma de Deus trabalhar. Eu vou contar para vocês um pouquinho da história, porque para quem não leu ainda, então quem é Esther? Né? Quem foi essa rainha? Esther, meninas, ela se tornou órfã muito cedo. Ela era uma moça judia. Para quem não sabe, os judeus nessa época, eles eram muito odiados. Muito odiados. E eles estavam ali em uma terra estranha. E nessa época, o reinado que estava ali governando era o reinado persa. E depois, né, que os judeus já haviam passado por uma grande escravidão na terra de Babilônia, eles ainda estavam numa terra estranha que era o reino persa. E o que aconteceu? Deus ele criou uma situação dentro do reinado inteiro. Deus ele criou uma situação ali dentro. Aonde a Bíblia nos conta no início dessa história que a mulher do rei era uma mulher muito bela, né, muito formosa. Com certeza as rainhas daquela época tinham que ser mulheres impecáveis, tinham que ser mulheres aos olhos, né, humanos perfeitas. E um dia essa rainha era muito aborrecida com o rei, porque o rei ofereceu um banquete e ele se alegrou muito com vinho. E ali ela não se agradou daquela situação, ela também ofereceu um banquete para as mulheres, né? A mulher para um lado, o rei para o outro. E o rei pediu para que aquela mulher entrasse na presença dele, e ela se recusou. Quando ela fez isso, gente, mas isso, entendam-me, foi uma situação que aconteceu ali. Era Deus já fazendo algo para vir honrar a órfã Esther. Esther era órfã até, né? Era cuidada por um tio, porque os pais dela já haviam morrido. Então o que aconteceu? Quando essa rainha ela se recusa a entrar na presença do rei, o rei ele se revolta. E aí, né, era o rei, ele tinha as pessoas olhavam para ele, ele não podia de forma alguma perder a sua autoridade. Então, o que ele foi aconselhado? A tirar aquela rainha para fora da sua vida. E ele foi, então, orientado a procurar outra rainha. Aí, Deus, né, preparou quem? Preparou Esther. A palavra de Deus nos diz que de todo o reino foram levadas mulheres. As mulheres mais lindas que eles achassem ali era para ser levada para dentro do palácio, para a casa das mulheres, para que aquelas mulheres elas viessem passar por todo o ritual ali de purificação, de beleza, de arrumação, para que num dia determinado, dentro de um ano, elas pudessem chegar até a presença do rei, para que o rei viesse escolher a sua nova esposa, a nova rainha. E é interessante, meninas, que todas aquelas mulheres eram belíssimas. Cada uma trazia uma cultura, cada uma tinha uma beleza diferente, né? Tanto física como aquilo, né, culturalmente que elas carregavam. Mas Deus, Ele olha para cada uma de nós e Ele conhece o que está aqui dentro de nós.
Às vezes, eu olho para você, eu não sei o que você está sentindo. O seu pai, a sua mãe, o seu amigo te olha e não sabe o que você está sentindo, mas o pai, ele sabe de tudo. E ele nos conhece nos mínimos detalhes. Aí se a gente for parar para analisar, meninas, pensem comigo. Vamos viajar agora, lá naquela época, né? Muitos anos antes de Cristo. Vamos imaginar agora a cultura daquela época, como que as moças, né? Naquela época se comportavam. E vamos imaginar como que era a vida dessa menina, de Esther, uma órfã de pai e de mãe que foi criada por um tio e no meio ali de um povo que não aceitava os judeus por muitas vezes, né? Porque era um império que não era o judaico e era um povo, né, muito cheio de uma cultura totalmente diferente. E aí, como que essa menina cresceu? O que será que essa menina falava para Deus? Porque ela conhecia Deus. Desde pequena ela foi ensinada a respeito de Deus. E ela conhecia Deus. Então vocês imaginam agora, todas aqui têm pai e mãe? Todas vocês? Todas? Todos vocês têm pai e mãe, né? Aí vamos imaginar se vocês não tivessem pai e mãe e de repente tivessem sido criados por alguém estranho. Como que seria, né? Como que deve ser dolorido olhar e ver, tipo assim, os seus amigos de escola, seus amigos da igreja, seus vizinhos, todos com pai, com mãe, mas você ser órfã. Então imagina a dor que essa menina, ela carregava, embora o tio dela, ele dava-lhe muito amor. Ele dava para ela um amor de pai. Mas, gente, nada pode suprir isso. O amor de um pai e de uma mãe, somente eles, né? Somente deles a gente pode receber assim verdadeiramente. Por mais que outras nos ofereçam, mas o amor de pai e de mãe é insubstituível. Assim como o amor de Deus para conosco. Porque Deus, ele compara o amor dele como de uma mãe. Uma mãe, não é verdade? Então, olha só. Por mais que outras coisas queiram preencher, tentem preencher esse amor, mas só ele preenche. Só ele preenche esse vazio. Então vamos pensar assim, que essa menina, de repente, nos seus sonhos, né? De repente ela idealizava, a Bíblia não diz, mas a gente imagina que de repente ela imaginava se ver livre de toda aquela situação ali e se casar com o príncipe, né? E se tornasse uma grande mulher, uma mulher ali que pudesse fazer a diferença nos seus dias, na sua geração. Vamos imaginar que ela, né, poderia pensar. E agora, meninas, ela é levada para dentro do palácio do rei, uma órfã. Ali no meio de muitas princesas, no meio de meninas ricas, no meio de meninas que foram criadas com tudo, que foram mimadas, mas ela não, para ela conseguir as coisas não era tão fácil assim como aquelas outras que estavam ali. Muitas vezes a gente olha para nós e a gente vê essa dificuldade nossa, né? Às vezes de conseguirmos algumas conquistas, a gente tem que lutar muito. A gente tem que se esforçar para isso. Enquanto para muitas pessoas é mais fácil, muitas vezes para nós é mais difícil. Só que muitas pessoas, gente, que conseguem as coisas fácil, muitas vezes ela não tem o pai que eu e você tem. Que por mais que seja difícil de nós conseguir, mas nós temos um pai que zela por nós. E quando nós alcançamos aquilo que a gente almeja, a gente valoriza. Enquanto muitos não dão esse valor. Então o que acontece? Agora essa moça, ela é toda preparada para chegar na presença do rei. Você imagina agora o coração dessa menina. Ela era uma jovem, né? Como muitas que estão aqui, ela era apenas uma jovenzinha, né? E agora como que está ali o seu coração? De repente chegou o grande dia dela chegar a entrar na presença do rei ali, para quem sabe ser escolhida como esposa, sendo que muitas mulheres belíssimas já haviam passado, né, pelo rei. Naquela época os reis,
Eles poderiam ter várias mulheres. Graças a Deus que nos nossos dias não é mais assim, né? Pelo menos aqui, graças a Deus. Né? Mas naquela época, meninas, o homem, especialmente, né, se ele fosse aí de grande governo como um rei, ele tinha a rainha, né, que era que poderia estar ali do seu lado, sentava no trono com ele, apoiava nas suas decisões, mas ele tinha também aquelas que ele dormia de vez em quando e fazia filhos, né? Então era uma situação meio complicada, tipo, jamais, hoje a gente, né, nem consegue imaginar uma coisa dessa, mas naquela época era assim. Então muitas belas mulheres já tinham passado pela vida daquele homem e agora era tão simples. Só que tinha algo especial na vida dela. Aleluia, glória a Deus. Algo especial que tem em nossas vidas. Aleluia, que muitas vezes, meninas, o mundo ele não enxerga. O mundo olha e não enxerga. Né? Mas Deus ele enxerga. Aleluia, Deus ele nos enxerga. E às vezes, sabe, aquele sonho que você conta pra ele, às vezes quando você tá ali entre o sono e querendo dormir, às vezes a gente pensa assim em algumas coisas e começa a contar para Jesus, mesmo deitada, sabe? E Jesus, ele está contemplando aquilo que você está falando para ele. Jesus, ele está olhando e pode ter certeza que todos os sonhos que você tem, que estão dentro dos princípios daquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que Deus já tem feito por nós, que ele vai fazer, ele vai realizar. Às vezes não acontece no nosso tempo porque precisa ser aprimorado. E essa aprimoração só quem dá é Ele. Às vezes o Senhor fala assim, filha, espera mais um pouco. Às vezes você pensa assim, poxa vida, eu não sou assim bem recebida lá no meu ciclo lá na minha escola, parece que as meninas não me abraçam, né? Às vezes olha pra você, lá vem a crente, lá vem a crentinha. Muitas vezes isso acontece. Às vezes a gente quer ser aceita dentro daquele ciclo ali pra gente se sentir amada, meninas. O maior amor que nós temos é o amor mais verdadeiro que existe, é o do Senhor. Esse amor é sem igual. Não importa se muitas vezes a gente não é recebida dentro daqueles ciclos de amizade que às vezes não vai nem nos fazer bem, mas que muitas vezes vai nos entristecer, porque às vezes vai nos condicionar a fazer algumas coisas que desagradam ao Senhor. Porque isso acontece muito. Meninas, no meu trabalho, para quem não sabe, eu sou conselheira tutelar, eu trabalho com jovens, com adolescentes e crianças. E nós acompanhamos, sabe, tantas meninas, tantas jovens, tantas adolescentes, jovens assim, porque às vezes com 17, 16, né, adolescente, mas às vezes eu falo jovem. E a gente vê assim, sabe, uma tristeza tão grande que essas meninas carregam, da onde elas já vêm assim de um lar assim, tão vulnerável, de uma família tão desestruturadas. E aí a gente olha para vocês e vê assim, esse amor que vocês estão recebendo. Isso eu me alegro, eu alegro-me no Senhor por ver meninas como vocês, jovens, adolescentes, aqui para ouvir a palavra, para receber o melhor de Deus para a vida de vocês, para fazer a diferença, para não acontecer com vocês o que acontece muitas vezes, o que nós temos acompanhado ali fora. E aí, meninas, voltando aqui para Esther, o que acontece? Quando essa moça ela entra na presença do rei, o rei ele se apaixona por ela de uma forma linda, de uma forma pura, de uma forma maravilhosa. Mas sabe por que o rei se apaixonou por elas, meninas? Não era porque ela era a mais bela, não era porque ela era mais cheirosa, mas porque ela tinha algo diferente que as outras não tinham. Enquanto as outras adoravam deuses pagãos, aquela menina, ela servia somente a um Deus, somente aquele que poderia realizar todos os seus sonhos. Ela servia aquele a quem poderia preencher todo o vazio que já havia existido dentro dela, que era a ausência dos pais. Então Esther, ela entendia como era tremendo e poderoso o amor de Deus. E ali,
ela se entrega totalmente e ela deixa Deus trabalhar na vida dela, mesmo depois que ela se torna uma grande rainha. Aí, meninas, se fosse com vocês, vamos lá, vamos viajar na história. Se fosse com vocês, né? De órfão para rainha, como seria a atitude de vocês? Viajem comigo. Será que eu ia continuar sendo a mesma pessoa? Será que eu iria continuar servindo o mesmo Deus? Será que todos os dias de manhã eu ia levantar, eu ia falar assim, oh Deus, obrigada porque eu estou dentro desse palácio, né? Obrigada, Deus. Ou será que ela ia, sabe? Será que a gente não ia mudar? Será que a gente não ia se tornar soberba, arrogante? Vocês acham que Esther, ela foi pro lado da arrogância ou ela foi pro lado assim de Senhor, faz a tua vontade, porque eu sou apenas um instrumento? O que vocês acham? Ela foi apenas um instrumento. E ela reconhecia isso, que ela era apenas um instrumento. Aí sabe o que acontece, meninas? A situação dentro do reinado começa a apertar para os judeus. Quem eram os judeus? Era o povo Esther. Era o povo de Esther, os judeus. Só que dentro do palácio, ninguém não tinha conhecimento que aquela menina que agora se tornou rainha era judia. Porque os judeus não eram bem vistos, né? Muitas pessoas naquela época tinham nojo, tinham raiva dos judeus, né? Queriam matar, queriam fuzilar, fulminar os judeus. Então agora, essa mulher, ela entende que há uma grande missão, que ela caiu ali dentro do palácio, meninas, não foi de paraquedas, mas para que fosse cumprido um propósito de Deus em seu tempo. Aí, às vezes, meninas, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Deus, Ele pode fazer também, criar situações na vida de vocês, entendeu? Hoje, para o propósito que Deus tem na vida de vocês, hoje, na sua geração. E muitas vezes você pode não estar entendendo a forma que Deus está trabalhando, o caminho que Deus está levando, os lados, né, para onde está indo as coisas. Mas uma coisa eu quero dizer para você, que o importante disso tudo é você nunca esquecer quem você serve, quem olha para você. O importante disso tudo é você saber que Ele nunca vai te deixar só. Por mais que todos em volta abandone, mas o Senhor, Ele nunca vai deixar só. E Esther agora, ela se encontra ali dentro daquele palácio, mas as suas amizades ficam lá fora do palácio. Ela não tinha uma amiga ali dentro do palácio que ela pudesse contar os seus segredos, porque ninguém poderia saber que ela era uma moça judia. Ela não tinha ali o seu tio para ela desabafar. Ela não tinha ninguém ali, ela só tinha Deus. Só Deus com ela. Por mais que ela tivesse servas, por mais que ela tivesse ali pessoas para servir a ela, mas aquelas pessoas, muitas vezes, quem sabe, não seria fiel a ela. Porque eles eram, né, pela parte ali da Pérsia. Talvez eles não iriam apoiar ela. Então o que acontece? Agora chega um grande desafio para ela. Todos os judeus agora correm o risco de ser mortos. Todos. Inclusive ela seria morta também. Não é porque ela estaria lá dentro do palácio que isso ia livrar ela, porque havia um decreto. O rei assinou um decreto, né? Sem nem ele ter noção praticamente ali do que ele estava fazendo. E para que todos os judeus foram mortos naquele tempo, fosse morto. E o que acontece, meninas? E agora o que fazer? Você imagina o desespero dessa moça, hein? O desespero dessa menina, jovem ainda, se viu na responsabilidade agora de estar na frente de um grande rei, porque o seu marido era um grande rei, né? Todo o império ali dependia muitas vezes das suas decisões. E agora ela se vê diante dessa situação, o que fazer? Meu Deus.
Aí o tio dela mandou uma mensagem para ela. E aí ele fala assim, olha, se tu se posicionar, glória a Deus por isso. Mas se tu não se posicionar, Deus ele vai mandar, de uma forma ou de outra, Deus ele vai enviar, né, o livramento. E agora, como que essa menina, ela vai chegar diante do rei para pedir agora livramento, gente, para toda uma nação? Exigia muito o que? Sabedoria, discernimento. Exigia dela muitas coisas. Porque naquela época, meninas, para se chegar na presença do rei, o rei tinha que chamar a própria esposa. Se alguém chegasse na presença dele sem ser chamado, corria o risco de ser morto. Você imagina agora o medo, né? E aí ela levanta um propósito. O que eu quero dizer para vocês? A importância de nós termos propósito em nossas vidas. Meninas, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que sem propósito nós não chegamos a lugar algum. Aleluia, glória a Deus. Para tudo que a gente for fazer, tudo aquilo que a gente idealizar tem que ser com propósitos. Se eu quero chegar, alcançar uma profissão onde ela vai me trazer muitos benefícios, eu tenho que ter um propósito, exige de mim renúncias. Para mim crescer ministerialmente, eu tenho que ter propósitos. Então, se eu quero um dia ter um bom casamento, ter um lindo casamento, né, ter o homem dos meus sonhos, isso exige de mim o que? Propósitos, renúncias. Porque olha só, se essa menina não tivesse aceitado ir lá para dentro do palácio, né, renunciar tudo que ela tinha vivido para entrar lá, para talvez, quem sabe, ser uma simples concubina que ia servir o rei ali de vez em quando, ia ficar lá jogada às traças, ela corria esse risco. Mas Deus tinha um propósito e ela abraçou esse propósito. Aleluia, glória a Deus. Então o que eu quero dizer para vocês? Abracem o propósito que Deus tem para vocês. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não deixem, não abandonem o Senhor por nada, 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 nada nesse mundo, meninas. Porque lindas como vocês são, lindas, entendeu? Vai chegar muitos propósitos, muitas propostas vinda da parte do maligno para tirar vocês do caminho certo, de onde vocês estão trilhando com conversinhas, sabe? Conversas que não vai levar a nada, conversas que muitas vezes o que nós vemos de exemplos de moças que estão perdidas e que nunca mais conseguiram retornar por causa de conversinhas bestas, de pessoas usadas pelo inimigo. Muitas vezes isso pode surtir entre amigos ou até mesmo aquele menino, né? Que vem com conversinha besta. E muitas vezes, né? Como vocês que estão aqui, caíram e nunca mais se levantaram. Aleluia. Mas vocês estão aqui. Aleluia, Jesus. Vocês estão aqui. Vocês estão aqui fazendo a diferença. Vocês estão aqui ouvindo e recebendo o melhor de Deus. Vocês estão aqui sendo cuidadas nessa noite. Tendo a fé de vocês fortalecida, renovada, porque a palavra de Deus, ela nos renova a cada dia. Aleluia, Jesus. Então o que eu quero dizer para vocês? Indo lá para Esther. Essa mulher agora levando um propósito de oração e de jejum. Aleluia. Meninas, olha só. Para vocês terem as conquistas de vocês irão precisar muitas vezes, para a vida profissional, passar noites acordados, estudando, né? Renunciar muitas coisas. Para vocês adquirirem uma vida espiritual, sabe? Aconchegada mesmo com Jesus, vocês vão precisar também fazer muitas renúncias. Aleluia, Jesus. Vocês vão precisar muitas vezes se levantar de manhã e apresentar um sacrifício ao Senhor. Apresentar um jejum a Deus. Hoje em dia, meninas, é privilégio quem jejua, porque é pouco. Está escasso o jejum, porque ninguém aguenta muitas vezes passar meia hora, 1 hora, 2 horas sem se alimentar. Né? Vai precisar de vocês o quê? Levantar, orar,
falar com Deus. Ainda que vocês não tenham força, ainda que alguém tenha entristecido vocês, e de repente vocês queiram desistir, eu vou desistir de tudo, eu não quero ir mais para a igreja, porque a fulana me entristeceu, a ciclana me ofendeu, a beltrana não gosta de mim. Mas você é especial, você é chamada de preciosa, você é chamada de filha pelo nosso Papai Celestial, pelo nosso Paizinho querido que nos ama. Esse Pai que cuida de nós, sabe? De uma forma que ninguém cuida. Porque esse Pai, Ele cura nossas feridas, Ele sara nossas feridas, Ele limpa nosso coração, Ele tira as mágoas, Ele tira toda a sujeira, Ele nos purifica. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que vocês um dia se deparem em uma situação em que vocês digam, Jesus, eu não tenho força, mas não deixe de orar. Não deixe de declarar para Ele, Jesus, está difícil, eu não tenho força, mas me sustenta, porque Jesus Ele vai me sustentar. Você acha que nós nunca passamos por isso? Eu já tive a idade de vocês, eu me converti com 15 anos de idade. Vocês acham, meninas? Eu, quando eu me converti, eu tive propostas também, muitas propostas, sangue do Cordeiro. Graças a Deus que Jesus me livrou. E quando eu me converti ao Senhor, com essa idade, sabe, eu não tinha maturidade. Muitas vezes eu era até criticada pelas mais velhas que deveriam me ensinar, que é o que essas mulheres estão fazendo aqui com vocês, né? Eu que sou mais velha, estamos ensinando a vocês. Não me ensinavam, mas me criticavam. As mulheres, as irmãs do ciclo de oração, que deveriam me abraçar, não me abraçavam, me criticavam e diziam, ela não vai passar um mês na igreja, ela não vai passar 2 meses, ela não vai passar 6 meses, ela não vai passar 1 ano, ela vai se desviar. Entendeu? Mas isso, sabe? Jesus, sempre Ele colocando ali o seu escudo sobre mim, eu sentia isso. E eu não olhava para quem me dizia isso, eu olhava para Ele. Eu, Senhor, eu me converti, eu me apaixonei por Ti. Não foi por A, não foi por B, não foi por C, foi por Ti. Porque eu entendi, gente, que sem Jesus na nossa vida não é nada. Nada. Tudo que eu posso conquistar aí fora, todas as conquistas do mundo que alguém possa conseguir, como eu acredito que vocês veem em noticiários, mulheres famosas, homens famosos que ganham muito dinheiro, podres de rico, né? Lá na fama lá dos Estados Unidos, sei lá onde. Gente, se matando, tirando sua vida, se drogando, sabe? Isso é triste. Aí o que a gente entende? Tudo que ele tinha não foi capaz de preencher o vazio que existia dentro dele. Porque não preenche, gente. Só quem preenche o vazio da nossa alma é o Senhor. Então Jesus, Ele me fez entender isso. Só quem me dava alegria, quem me preenchia verdadeiramente era Ele. Então muitas vezes minha proposta de meninos, fica comigo. Não, meu alvo agora é Jesus. Eu não quero saber mais dessas coisas. Meu alvo agora é Jesus. Eu quero é Jesus na minha vida. E para a glória de Deus, até hoje, Deus tem me sustentado. Mas eu digo para vocês acham que foi fácil? Meninas, não foi fácil. Não é fácil. Não é fácil para nenhuma de nós que estamos aqui. Mas se a gente olhar para Jesus somente para Ele, a gente vai se permanecer de pé. Então Esther fez isso. E agora ela entra no propósito de jejum e oração. E ela convoca ali as suas moças para orar, para jejuar junto com ela. Gente, um jejum de 3 dias. Uma rainha agora, ela vai ter que descer aos pés daquele que pode fazer todas as coisas. Porque só Ele poderia fazer. Só Deus poderia dar uma estratégia. Só Deus poderia mover o coração daquele rei, que só podia ela entrar na presença dele se ele chamasse ela, o próprio marido. Vocês estão entendendo como que é as coisas? Ou seja, tudo que a gente busca não é fácil. Mas se a gente perseverar, a gente alcança. Glória a Deus. E com a ajuda de Deus, né, as coisas se tornam tudo mais fácil, tudo melhor. Amém? Então, para finalizar, meninas, o que eu quero dizer para vocês? Que essa rainha, ela tem êxito, ela tem vitória. Depois que ela se separa ali e consagra a sua vida perante Deus durante 3 dias, ela humildemente, ela vai até a presença do rei. E já fazia dias que aquele homem não chamava ela para nada. Nem para dormir com ele, para nada.
E quando ela chega ali na presença do rei, eu acredito, sabe, que Jesus ele coloca assim uma paixão tão grande no coração dele. Ele coloca assim um amor tão grande por ela, que ele estende o cetro dele para que a rainha toque. E quando ela toca, eu acredito assim que o alívio dentro da sua alma, dentro do seu coração, assim foi, sabe, lavando tudo, todos os seus receios, todos os seus medos. Porque ela confiava em Deus, mas ela era ser humano como cada um de nós que aqui estamos. Então Deus está em uma estratégia e Deus dá o livramento para todos os judeus. Sabe por quê, meninas? Porque uma mulher, uma menina, uma moça se levanta, abraça o propósito de Deus para fazer a diferença na terra, para fazer a diferença nos seus dias. Aí sabe o que acontece? Essa mulher agora, meninas, ela vai ser honrada. Essa mulher é honrada até os dias de hoje, porque nós estamos aqui trazendo a história dela para vocês. Trazendo essa história que faz o que, gente? Nos levanta, anima-nos, sabe? Motiva a nossa fé, nos faz enxergar que assim como Esther, ela foi assim uma mulher especial. Todas nós somos especiais. E que nada nem ninguém pode roubar isso de você. Aquilo que Deus colocou de preciosidade dentro de você. Nada nem ninguém pode tirar isso. Ainda que lutem, ainda que o inimigo ele se levante, mas segura nas mãos de Jesus. Deixa ele segurar nas suas mãos. Amém? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Eu peço para que vocês segurem na mão das outras aí, tá? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E você agora, menino, você vai orar. Louvado seja Deus. Você vai orar pela sua amiga que está segurando na sua mão direita. Amém? Você vai orar por ela. Cada um de vocês. Assim, eu acho que todo mundo está com essa oração, né? Você vai orar por ela agora. Você vai orar por ela. Porque assim como Esther, Deus ele levantou ela para orar, por interceder pelo povo judeu. Aleluia, para que Deus ele viesse dar o livramento, para que Deus ele viesse ali dar proteção, livrar da morte aquele povo, livrar daquela perseguição terrível no qual eles estavam vivendo ali. Você vai orar agora pela sua amiga que está ao seu lado direito. Aleluia. E você vai interceder pela vida dela agora. E você vai pedir para o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus venha colocar sobre cada uma o seu escudo de proteção. Que o Senhor Jesus venha colocar sobre cada uma de vocês. Aleluia, Espírito Santo, meu Pai. Aleluia. As suas vestiduras, as suas vestes. Aleluia. Pai querido, Pai, Tu és santo, em nome de Jesus.